E aí vocês me falam como é que tá o áudio. Agora sim. Ah, então tá bom. E aí, tudo bom? Como é que tá o pessoal? Tudo O pessoal ótimo. tá entrando. Boa noite para todo mundo. E aí me fala um pouquinho, então a gente vai apresentar, né? Hoje a gente está nessa live, a gente vai falar um pouco sobre a felicidade. E aí eu vou apresentar, então, o doutor Alexandre Fonseca, psicólogo clínico, formado na FUMEC, psicanalista, especialista em constelação familiar sistêmica, especialista, né, super especialista em psicologia positiva e também fez uma psicologia hospitalar lá no Albert Einstein, em São Paulo. E ele atua há mais de 24 anos na área. Que legal, bom ter você aqui com a gente, Ale. Vou chamar de Ale porque o Alexandre é meu amigo, conheço ele há mais de 10 anos, né? Bem, acho que mais mesmo, né, Ale? Ah, nossa, tem mais, né? E então a gente já se conhece há bastante tempo, fiz também constelação familiar com ele, recomendo para todo mundo, vale muito a pena. Mas a gente vai falar um pouquinho disso durante a nossa live. Quer complementar alguma coisa? Não, eu quero dar uma boa noite, dizer que é um prazer estar participando disso. E eu espero poder inspirar as pessoas e ensinar que a felicidade ela é possível sim de ser vivida. Exatamente. Vou falar um pouquinho de mim, né? Tem muita gente que está entrando aí na live. Oi, Rafa, boa noite. Teve gente que entrou e eu nem vi. Mas, assim, vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? Assim, o Ale realmente é uma pessoa que é uma das inspirações para eu fazer psicologia hoje, com certeza. E eu, na minha caminhada, eu tive uma mudança muito grande da minha vida, porque realmente eu despertei algo que falava assim: bom, minha vida não está fazendo muito sentido. Quero fazer algo que me deixa feliz, que me transborde realmente. E aí eu comecei uma mudança muito grande na minha vida, né? Hoje eu sou instrutora de yoga, trabalho com terapias corporais, sou terapeuta tântrica, enfim. E aí trabalho com algumas terapias holísticas também, gosto muito, inclusive não trabalho, mas gosto muito da constelação familiar. Então, assim, sou muito adepta das terapias holísticas, gosto demais. E por causa dessa trajetória, eu acabei sentindo a necessidade de fazer a psicologia. Porque eu comecei a ver nessa minha trajetória que às vezes chegavam as pessoas para mim e precisava de entrar um pouco mais a fundo, né? E é óbvio que com a yoga a gente consegue também acessar muita coisa, principalmente ligado ao inconsciente, tudo, mas ainda faltava algo mais. E aí eu já estou no 4º período de psicologia e em breve vamos ter mais um psicólogo na praça. E com certeza será uma ótima psicóloga. Tomara. E aí, vamos falar um pouquinho. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode ir deixando as perguntas. Eu vou dando uma anotada aqui para perguntar depois para o doutor Alexandre. Mas a gente tem mais ou menos assim, né? A gente fala de felicidade, né? O que é essa felicidade? Por que mudou tanto esse conceito, né? Porque assim, eu tenho uma ideia, Ale, que a gente vivia dentro de uma caixinha, que o mundo dizia pra gente, essa caixinha é a felicidade. Você vai casar, vai ter filhos, vai ter um cachorro, vai trocar de carro todo ano, comprar uma casa, fazer faculdade e trocar de carro todo ano. E isso era felicidade, né? E eu acho que esse conceito vem mudando um pouco. E eu ia pedir para você explicar um pouco esse conceito. Olha só, antes de falar o que é o novo conceito, eu quero lembrar a todo mundo, né, que para nós, para todos nós, considerarmos sermos felizes, para a gente se achar feliz, a gente precisava ser alegre, né? Era essa a condição sine qua non para a gente se considerar feliz. Eu tenho que ser alegre. Um outro ponto é a tal da obrigatoriedade. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser alegre, eu não posso ter problemas, só assim eu poderia me considerar feliz. E isso mudou radicalmente, porque o novo conceito de felicidade, e fazendo um adendo, outro dia me perguntaram, mas e a filosofia, o conceito filosófico de felicidade, o conceito religioso?
o conceito individual de felicidade. Todos continuam existindo. Acontece que hoje existe uma ciência da felicidade, e a gente vai falar um pouquinho do que é essa ciência. Mas hoje, ser feliz é saber que você tem um novo olhar para a vida. É olhar para a vida e para todas as coisas que fazem parte da vida de todo mundo. Coisas boas, coisas ruins, decepções, realizações, sucessos, perdas, tristezas, alegrias. Tudo faz parte do pacote hoje de felicidade. A gente não precisa ter sucesso. A gente não precisa ser alegre para se considerar feliz. Esse é o novo conceito de felicidade. Olhar para a vida com um novo olhar. Legal, eu tenho feito bastante esse exercício. E aí, fala pra gente, então, sobre esse conceito. Por que mudou esse conceito? Por que houve essa mudança? O que você acha que levou a essa mudança mesmo no conceito dessa ciência da felicidade? Vamos lá. Antes de falar o que é a ciência da felicidade, eu queria explicar um pouquinho para as pessoas o que pode ser considerado ciência. Para ser considerado ciência, o que precisa passar, né? A felicidade passou pelos processos científicos, digamos assim. Pesquisa. Essas pesquisas mostraram um resultado positivo em relação à felicidade e depois saber quantificar que medicamento para viver essa felicidade que pode gerar saúde. Então, a ciência da felicidade, ela começou na década de 90, ela começou a existir como tal na década de 90, quando um grupo, né, de psicólogos, especialmente de Harvard, começaram a tentar entender por que pessoas ditas felizes, né, elas tinham conseguiam atingir melhor as questões, os objetivos na vida. Por que pessoas que não necessariamente tinham, né, na vida o que a gente chama de sucesso, né, dinheiro, carro, isso tudo aí que você citou. A caixinha, né? Isso, a tal da caixinha. Às vezes não eram pessoas alegres, não eram ricas, e poderiam ser consideradas felizes. E elas conseguiam atingir melhor os objetivos. Isso começou a ser pesquisado no campo do resultado corporal, físico. Por que essas pessoas, além de conseguirem atingir melhor os objetivos, esses objetivos duravam mais tempo na vida delas e elas tinham mais saúde? Então começou a pesquisar-se por que determinadas pessoas, apesar de terem todos os instrumentos, digamos assim, essa caixinha pronta, não eram nem tão felizes e nem eram tão saudáveis. Então, nessa época, existiam mais ou menos 200, 300 artigos científicos sobre a felicidade e os efeitos dela na nossa vida, não só emocional, mas na vida física, biológica. E Martin Seligman coordenou uma pesquisa com milhares de estudantes de Harvard, em que dividiram assim, em grupos, onde um grupo, metade, foi estimulado a vivenciar aquilo que nós achávamos a respeito da felicidade e do sucesso. Foram estimulados a vivenciar a experiência de que é o sucesso que vai me levar à felicidade. Se eu tiver sucesso, eu vou ser feliz. Tá? E um outro grupo foi levado a vivenciar uma experiência completamente nova, diferente, que era a seguinte: é a felicidade que pode sucesso. Então, esse foi o início da pesquisa científica sobre a felicidade, né? Os resultados foram impressionantes, porque não só tirou esse grupo que foi estimulado a viver a felicidade antes do sucesso, não se preocupou com o sucesso. Então, independente de ter o sucesso ou não, eles conseguiram se sentir mais felizes, né? E aqueles que conseguiram o sucesso, iniciando o processo, tendo como motivação a felicidade, esses viveram o sucesso de uma forma muito mais duradoura. Então, a grande descoberta, digamos assim, dessa felicidade como ciência é que a gente não deve se preocupar tanto com o sucesso. É o caminho que é importante.
né? E a gente deve começar pela felicidade. É a felicidade que leva ao sucesso. Não é o sucesso que leva à felicidade. Então, isso está gerando uma grande modificação, porque essa felicidade, ela provoca grandes melhoras, grandes mudanças positivas no organismo. Para você ter ideia, Márcia, eu acho que pessoal... mexe diretamente com os nossos hormônios, sim, né? E isso vai mexendo e vai mudando a nossa vida mesmo, né? E aí, essas pesquisas elas foram se aprofundando e descobriu-se o seguinte: a felicidade gera saúde, e hoje existem diversas pesquisas no mundo que provam que as pessoas mais felizes vivem mais. E isso está sendo transformador, porque a felicidade, digamos, que não depende da alegria nem do sucesso, né, ela além de provocar e melhorar a nossa saúde, ela melhora o nosso emocional, ela faz viver mais e ela está modificando, ela modifica no corpo. O sistema cardiovascular, as pessoas estão tendo menos infarte, o sistema endócrino, o sistema imunológico, nos tempos hoje, né, de Covid, em que a gente está aí sujeito a esse vírus e a outras doenças, sim, as pessoas mais felizes são mais imunes. Isso é incrível, isso está alterando uma grande parte do mundo, né, especialmente da área da saúde. Então, essa ciência veio para mudar o mundo. E está mudando, né, eu acho, né? Que eu acho que vai mudando, e é uma sementinha que é plantada, né, doutor Alexandre? E aí me fala o seguinte, e a gente consegue, por exemplo, isso significa seguir o coração, por exemplo? É isso? Essa é a fórmula? Existe uma fórmula? Olha só, como eu estava falando, para algo ser considerado, né, científico, precisa passar por pesquisa. Então, essas pesquisas, como eu expliquei, começaram na década de 90. Geraram resultados, é verdade. Os resultados foram, é verdade, pessoas mais felizes, que não estão baseadas no sucesso, e sim na própria felicidade, né? É verdade, isso causa realmente mudanças positivas. E o terceiro ponto é a quantificação, né? Como fazer? Quais os instrumentos? A medicina usa dos medicamentos. Né? Hoje, importante também falar, Márcia, que a saúde verdadeira é baseada num tripé: corpo, mente e espírito. Antigamente, a gente não só tinha a ideia equivocada de que felicidade é sinônimo de alegria, ou seja, se eu não sou alegre, eu não posso me considerar feliz, também achávamos que cuidar do corpo era suficiente. Sim. Então a gente deixava para lá. Né? E a psicologia positiva, ela veio para agregar. Nós, psicólogos, ficamos muito bons em tratar das doenças emocionais, mentais, daquilo que nos faz sofrer. Né? E a psicologia positiva, como uma ciência da felicidade, que tem comprovação, ou seja, ser feliz muda a nossa vida, faz a gente viver mais, veio, né, para mudar esse estado de coisas. Então, hoje, a grande maioria, mas muita gente ainda não sabe, eu espero que todo mundo que esteja vendo aí essa live consiga compreender um pouco mais que corpo, mente e espírito são indivisíveis. Nós somos o resultado do equilíbrio desses três elementos. Né? Então, olha só, o último passo é a modulação. O que eu posso usar como medicação para ser feliz nesse conceito? Então, existem alguns que eu chamo, né, de medicamentos que até já fazem parte da nossa história, da vida do ser humano, porque a gente sempre soube que era bom, por exemplo, usar da gratidão, ser grato. Sim. Né? E esses instrumentos que eu vou falar aqui agora, Márcia, eles podem ser considerados medicamentos porque eles mudam a bioquímica corporal. A felicidade hoje muda o nosso organismo, estimula. Cada prática que eu vou falar aqui agora, cada medicamento desse, é preciso ser utilizado da forma, digamos, correta,
para que estimule em nós uma mudança bioquímica. A felicidade é mais do que uma sensação hoje. Praticar esses instrumentos que eu vou passar agora mudam o nosso corpo, geram saúde. Tá? Pessoal que está entrando, vou deixar um convite para vocês. Fiquem até o final da live, porque o doutor Alexandre vai passar para a gente 5 dicas para um dia ser vivido dentro dessa visão da felicidade. Então, aguardem. Primeiro aqui a gente vai falar dos instrumentos que a gente pode usar, né? E daqui a pouco, lá no finalzinho da live, são 5 dicas muito especiais para a gente poder ter um dia feliz, né? Então, vamos lá, continuando. Quais são os medicamentos para a gente começar a entender que a felicidade é mais do que alegria, né? A gratidão. Tá? Deixa eu falar rapidinho. Gratidão. O que é gratidão, Márcia, para você? O que significa ser grato? Para mim é ser grato. Eu agradeço tudo, né? Quem me conhece sabe, né? O pessoal até brinca, gratidão, porque para mim é tudo gratidão. Primeira coisa que eu acho que é a palavra, né? Quando a gente fala obrigado, é diferente de gratidão. Obrigado, você está sendo obrigado a fazer algo. E gratidão, você é grato, né? Para mim é uma coisa meio que praticamente divina essa palavra, né? Olha só, 2 coisas sobre a gratidão. A religião abarcou muito bem essa sensação. Quando eu falo de sensação, ou seja, todo mundo sabe que agradecer, por exemplo, a Deus, gera uma sensação boa, né? Sim, não estou entrando no campo de religião, não. Mas a gente sempre soube que agradecer a alguém ou a alguma coisa, ou a Deus, ou seja lá o que for, gera uma sensação boa. É disso que a ciência da felicidade diz. A gratidão muda a nossa bioquímica corporal e é preciso prestar atenção. O que é gratidão? Já me disseram, doutora Alexandre, eu agradeço a Deus. Isso não é gratidão, isso é oração. Doutora Alexandre, eu digo obrigado para as pessoas. Isso não é gratidão, isso é educação. Gratidão é aquele movimento que faz com que você olhe para si mesmo e mesmo estando insatisfeito, porque hoje não é ser alegre, ser feliz é olhar para a vida e falar assim, eu tenho coisas boas e coisas ruins, e mesmo assim eu consigo olhar para isso tudo e falar, obrigado, porque eu poderia estar num lugar pior. Isso é a gratidão. Isso é a forma certa, correta, que gera essa mudança bioquímica. Também uma outra coisa que é um equívoco. Eu agradeço a água que eu estou tomando porque existem pessoas no mundo que não têm água. Ok. Isso também não é gratidão. Pensar no próximo é caridade. A gratidão pode ser utilizada, e isso é muito bacana. Mudança bioquímica corporal por coisas simples que você pode fazer sem nenhum esforço. Você sabia que o medicamento da gratidão pode ser tomado por um copo d'água que você tomou e que pode gerar essa mudança que gera saúde, além da sensação de bem-estar? De matar a sede, imagino. Não é porque tem outros passando sede, é porque foi bom. Olha como é simples. Porque gera prazer, ponto. Porque é bom. Isso é felicidade. Agradecer. Como se toma um medicamento da gratidão? Vou ensinar aqui agora. Você pode fazer um caderninho da gratidão, que a gente chama, ou não precisa. Pode ser mentalmente mesmo. Eu tenho. Ótimo. 3 coisas do seu dia. 3 coisas do seu dia. Escolha a hora que você quiser, o momento que você quiser, o que você quiser. Coisas simples, como tomar uma água quando você estava com sede. É motivo de gratidão nesse aspecto. Agradeça 1 milésimo de segundo que você focou naquela água que foi gostoso, que tirou a sua sede, independente do resto do mundo, já gera uma mudança bioquímica. Então escolham 3. Quando a gente entende que eu posso agradecer como se estivesse tomando um medicamento por coisas tão simples como eu comi um pãozinho que estava gostoso, agradeça. Diga apenas obrigado. Eu tomei um banho gostoso, agradeça. Quantas vezes na vida nós deitamos numa cama gostosa, estava limpinha, estava cheirosa, e a gente sentiu, ai que delícia, mas a gente nunca imaginou que deveria isso.
o movimento focado de falar obrigado já é suficiente. Apenas 3 coisas. Com relação à gratidão, é um medicamento poderosíssimo, porque altera o nível de dopamina no nosso organismo. E usar a gratidão dessa forma todos os dias, 3 coisas pelo menos no dia, tem provocado a diminuição nos casos de depressão no mundo. Você já pensou o que é você fazer um movimento tão simples e que a gente nunca imaginou que pudesse gerar essa transformação corporal na nossa saúde física? Sim, hormonal, né? E o hormônio é que comanda o nosso corpo, é tudo. Sem nem precisar gastar dinheiro. É incrível. Sem entrar no tarja preta, né? Que assim, que além de que a gente acha que está sendo benéfico, claro que é benéfico em muitos casos, mas acaba prejudicando outras coisas também. Sim, né? sim. O segundo instrumento, né, que eu chamo de medicamento, são as relações afetivas positivas. Todos nós, mais uma vez, é algo que a gente sempre soube. Quem que não sabe que ter amigos por perto é melhor do que ter inimigos? Ok. Só que, de novo, já foi comprovado. As relações afetivas positivas são essas que devem ser estimuladas. Sabe o que são relações afetivas positivas? São aquelas pessoas que te valorizam, te admiram, te respeitam e querem o seu bem e a sua felicidade. Os outros vão continuar existindo. As pessoas negativas, as pessoas que não gostam de você, seja por que motivo for, pode ser um familiar, pode ser alguém da sua relação amorosa, pode ser qualquer um, pode ser um colega de trabalho. Eles vão continuar existindo. Entende que esse novo olhar para o mundo é que faz a gente viver uma vida mais feliz, porque a gente não precisa se dar, permitir um outro que não goste de nós e que nos violenta, que abusa de nós, que nos desrespeita. Sim. Sabe como lidar com esses negativos, Márcia? Assim, eu tiro seu poder. Sim, é verdade. Eu agora vou valorizar. É mudar um olhar. Eu falo com os meus pacientes assim, imagina que essa mudança de olhar diz disso. Nós estamos acostumados a olhar para o lado negativo da vida, achar que isso é que faz é isso que define a minha vida, o que eu não tenho, o que eu não consigo. Mude o olhar e comece a agradecer pelas coisas que você tem. Comece a valorizar as relações afetivas positivas. Sabe uma coisa legal da psicologia positiva como ciência? Nós estamos voltando a ter práticas que os nossos pais tinham. Quem hoje toca a campainha de um vizinho levando um bolo? É verdade. Quem hoje liga para um amigo? Liga? Estou falando de ligar. É, de ligar, verdade. Muitas vezes a gente está no mesmo ambiente e está falando por WhatsApp. Não é incrível? É verdade, é incrível. É incrível então a mesmo. dica é, esse medicamento funciona assim. Hoje, pensa em quem é uma relação afetiva positiva para você. Comece a valorizar. O resto continua existindo. E muitas vezes faz parte do seu dia a dia. Mas quando você começa a olhar para o lado bom, para essas relações, a sua bioquímica corporal também começa a se movimentar. O terceiro ponto, e é o mais importante, é ter um propósito na vida. Sabe uma coisa interessante, Márcia? De novo, nós sempre ouvimos falar de missão de vida, certo? Mas isso era algo impossível. Imagina, missão de vida é coisa para santo, né? Para eu viver a minha missão de vida aqui nesse mundo, nesse plano, eu preciso abdicar de todas as minhas conquistas, eu preciso de virar um ser, né, digamos, superior. Equívoco. Isso é um engano. Mais um engano. Propósito de vida diz de escolher, identificar aquilo que é importante para você. É pensar em que eu sou bom. Qual aspecto da minha vida que me faz me sentir melhor? O que eu posso fazer? E isso é um elemento importante para ser considerado um propósito. O que eu posso fazer naquilo que eu sou bom e que pode inspirar o outro? Isso é um propósito de vida. Márcia,
a ciência também conseguiu conceituar 3 tipos de níveis de felicidade. A felicidade pelo prazer, que são aquelas conquistas, né? Aquelas conquistas. Eu queria comprar um celular, comprei, fiquei feliz, mas logo depois eu não... Né? A gente sempre se perguntou porque, isso. Na verdade, a felicidade é um pouco assim, a gente vende isso, né? A gente coloca alguns objetivos e fala, só vou ser feliz quando eu terminar a faculdade. Aí você termina a faculdade e aquilo não deixa você mais ou menos feliz, né? Você sempre tem que ir conquistando outras coisas, né? É a inversão que essa ciência trouxe. Eu comprei o celular, eu tive sucesso. Eu queria um celular, comprei o celular, comprei. Beleza, é felicidade? É. A nível bioquímico não deixa de ser. Mas é uma felicidade bioquimicamente efêmera. Por isso que quando a gente compra alguma coisa, comprei um vestido, comprei uma calça, comprei um sapato, depois eu não ligo mais para isso. Sim. É por isso. É porque passa. A felicidade bioquímica passa. Foi pouquinho e tal. Em nível de tempo de duração e produção de bioquímica, dessa bioquímica, dos hormônios e neurotransmissores, existe um segundo nível de felicidade, que é a felicidade pela paixão. É aquela felicidade que a gente sente não só quando eu comprei um celular, é quando eu comprei um celular como resultado de um esforço que eu tive. Não é apenas simplesmente, quando eu começar a namorar, eu vou ser feliz. Doutor Alexandre, a Zélia está fazendo uma pergunta. E quando a gente acha que a felicidade está no outro? Acho que cabe dentro desse lugar que a gente está agora. Olha, aí diz de uma questão de autoestima. É preciso construir a sua própria autoestima. Entender que o outro é importante, mas você é mais importante. Só é a tal daquela frase. A gente precisa se amar primeiro para conseguir amar os outros. Sim, e aí eu dou até uma dica, né? Porque assim, eu vou falar para as mães, vou falar para as pessoas que são casadas. Quem é a pessoa mais importante? É seu filho? É seu marido? É o seu pai, sua mãe? Não. É sempre você o mais importante. Mais do que qualquer outra pessoa. Porque se a gente não se colocar em primeiro lugar, você nunca vai ser completo para o seu filho, para o seu marido, para sua esposa, para os seus pais, enfim, para o outro, né? Então, vamos lá. Então, o segundo nível de felicidade, né, desculpa te interromper aí, não, é a felicidade pela paixão. Não é somente quando eu começar a namorar. Quando eu sinto essa coisa boa por estar com um cara ou uma mulher que não é exatamente a perfeição, aquela pessoa que eu idealizei, mas que eu dou conta de ficar. É uma felicidade diferente do que aquela quando eu estou namorando qualquer um. Tá? O que muda a nível bioquímico da primeira, que quando eu comprar uma roupa eu vou ser feliz, quando eu comprar qualquer é o movimento seu. Você vive uma sensação de felicidade quando é resultado de uma escolha, de um tempo que você tirou para poder conseguir. E o outro nível, o maior nível de felicidade, a nível de tempo de duração e a nível de produção hormonal e de neurotransmissores, é a felicidade causada quando você está cumprindo aquilo que você considera o propósito de vida. O propósito de vida é fazer aquilo que te faz muito feliz, que te faz se sentir realizado, que inclusive tem um componente. O que me faz inspirar o outro? Eu vou falar só do meu propósito, Márcia. Eu achava, né, que o maior nível de felicidade que eu podia ter na vida era ter virado psicólogo e ter meus pacientes, né, e ganhar dinheiro. Ou seja, eu consegui o sucesso e tudo mais. Quando a psicologia positiva entrou na minha vida, né, eu entendi que existia uma felicidade muito maior, que era entender que ser psicólogo era um propósito. Que não era o dinheiro, o dinheiro faz parte também, claro. O ganho, lógico, faz parte da autoestima, o respeito e tudo mais. Mas entender que eu estava, sendo psicólogo, eu estava utilizando o que eu tinha de melhor, que era ajudar o outro a ser mais feliz, eu entendi o que é propósito. É a maior felicidade, a gente chama de felicidade plena. Então, gente, procurem
o que pode ser considerado para você como um propósito de vida. E não se preocupem de ser coisa grandiosa, não. Eu já tive, dentro do meu protocolo, pacientes que falavam, então tá, doutor Alexandre, então posso considerar meu propósito cuidar de planta? Eu falei, o que você sente quando você cuida de uma planta? É algo tão... Sabe aquele arrepio que você está fazendo? Sei bem. Essa é a sensação que deve ser observada como pode ser que isso seja um propósito. Então, vou dar alguns exemplos. Cuidar de planta, pode ser. Te dá essa sensação incrível? Sim. Então, tenta. Contar história, cuidar de pessoas. É infinito, não tem. Eu acho que uma dica e acho que um caminho para as pessoas descobrirem qual que é o seu propósito de vida. Existem vários caminhos, né? Eu acho que a própria psicanálise ou outros tipos de abordagem, né, da psicologia ajuda muito, assim como várias terapias holísticas ajuda muito também. Mas eu tenho uma dica muito boa que eu acho que é a meditação, né? Foi a meditação que realmente fez com que eu olhasse para dentro e descobrisse realmente o que realmente mais me completava. E foi através da meditação. Foi aí que eu fui descobrindo realmente que eu consegui ouvir, sei lá, a voz de Deus ou a minha própria voz dentro do coração. Mas uma coisa bem legal, eu acho que é o trabalho voluntário. O trabalho voluntário, eu acho que engloba todas essas questões que a gente falou até agora, que é a gratidão, é você fazer algo, é você olhar para o outro e você vivenciar e você passa a agradecer a sua própria vida, né? Independente do trabalho voluntário, que seja cachorros abandonados, pessoas em situação de rua, enfim, eu acho que é um caminho bem legal para todo mundo aí nessa descoberta. Então, assim, descobrir o que pode ser considerado o seu propósito de vida, e cada um tem a sua escolha, é muito importante. Tá? Ser mais humano é outro medicamento. Outra coisa, outro equívoco, né, que nós tínhamos era essa exigência em sermos perfeitos. Não, eu tenho que ser. Vou falar de uma coisa muito interessante. Duas forças antimotivacionais do ser humano. A obrigatoriedade. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser alegre, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que acertar, eu tenho que ter sucesso. Todos nós vivemos a vida inteira assim. Isso gera a segunda força antimotivacional que impede a gente de ser feliz, que é a culpa. A gente não consegue ser perfeito. Então, a obrigatoriedade de ter que ser perfeito e a culpa por não ser, por não conseguir ser, sempre fez com que nós ficássemos parados. Então, ser mais humano, olhar para si mesmo, para as suas qualidades e defeitos, digamos assim, para aquilo que você tem de bom e aquilo que você tem de ruim, mesmo que seja momentâneo, olhar para a vida e encarar a si mesmo como um ser humano que não precisa ser perfeito, é também transformador. E o último ponto é entender os rituais. O que é ritual? O nosso dia a dia. Ter horário para comer, acordar em determinada hora porque tem que trabalhar, a hora que você tem que tomar o remédio, o medicamento que o médico receitou, seguir uma dieta. Tudo isso são rituais. E a gente, por uma questão até inconsciente, a gente sempre se sabotou, porque, que coisa chata, tal. Gente, ritual provoca na gente entender os rituais como algo benéfico. Eu adoro rituais. Eu adoro. Horário de acordar, horário de dormir, meditação e a yoga. Eu sou cheia de rituais. É o ritual de eu fazer a minha oração, eu gosto. Né? Mas o ritual, ele traz pra gente uma sensação de que eu estou cumprindo um dever. E aí eu vou transformar. Dever é obrigatoriedade. Então comece a ver os rituais como o cumprimento do querer cumprido. É preciso começar a querer. Querer ser feliz. Querer ser saudável. Querer mudar o olhar. Querer valorizar as relações afetivas positivas. Querer ser grato. Querer olhar para si mesmo como um ser humano capaz de erros e acertos. O querer transforma
tudo. Então são esses os instrumentos, os medicamentos que a ciência da felicidade trouxe. Eu gosto dos rituais, eu acho que os rituais são saudáveis para a gente, né? E assim, até na minha trajetória com os meus alunos, eu falo muito sobre essa questão dos rituais, porque ele faz mudanças na nossa vida realmente, né? Então, assim, a questão de ter o caderninho, de agradecer, isso é importante, porque realmente às vezes a gente precisa ser lembrado disso, né? Então, assim, a própria meditação, quando você faz meditação, não adianta você fazer de vez em quando, porque você não vai chegar naquele lugar onde você precisa. Você tem que fazer todos os dias, aquilo tem que se tornar um hábito. E eu falo uma coisa, tem que ser coisas saudáveis, não só a questão física daquela obrigatoriedade, mas tem que ser leve, tem que ser saudável para a mente, né? Então, assim, isso é muito importante e não precisa de muito esforço, viu, gente? Não precisa. Esses pequenos hábitos aí que mudam a vida da gente é gostoso. Sabe uma coisa que ajuda muito também, Márcia? Nessa mudança de olhar para as coisas, é você construir para si mesmo o seu conceito de felicidade. O que dentro desse mundo que eu vivo, do que eu tenho, né, como realidade, tudo, o que me faz feliz? Existe um exercício muito legal que eu vou passar para vocês agora. Muito legal mesmo. Tá? Não sei se você conhece. Lista das coisas que me fazem feliz. Como que é esse exercício? Fica a dica aí para vocês. Vocês vão pegar uma lista, um papel em branco e vão escrever 30 coisas que te fazem feliz. Aí é muito interessante porque a gente sempre começa pela grandeza, né? O que me faz feliz? Ajudar alguém na rua, enfim, agradecer a Deus. A gente sempre começa por isso. E aí vai ficando difícil, porque você fala assim... 30, a gente tem dificuldade, né? Parece muito. A gente tem dificuldade de falar assim... Sabe o que me faz feliz? Tomar uma água gelada. Comer uma pipoca assistindo um filme. Construam essa lista. Façam com calma. Vai fazendo aos poucos. Tudo que te sorrir. Tem tanta coisa. Sabe uma coisa que me faz feliz? Que eu morro de rir quando eu conto para os pacientes? Me faz feliz tomar água gelada depois de comer um doce. Me faz feliz. Ponto. Então eu coloquei na minha lista. Como é que, depois que você terminou essa lista, de coisas grandes, pode ser. Eu tenho uma bem simples que dá pra gente olhar para o céu hoje, olhar para essa lua maravilhosa, cheia, que tá quase cheia, ainda não tá. Mas assim, olhar para o céu para mim e ver uma lua cheia ou as estrelas, para mim me deixa muito feliz. Muito, muito mesmo. Muito legal. E é uma coisa simples, né? Só que a diferença disso que você falou e que possivelmente você não sabia que existe uma forma que gera essa tal da felicidade que muda o nosso organismo, a nossa bioquímica, que é a seguinte. Depois que vocês fizerem a lista, né, vocês vão escolher 2 por dia. Durante 15 dias, vocês vão escolher 2 dessa lista e vão praticar. Mas não é como a gente normalmente faz. Eu gosto de tomar uma água gelada. Eu gosto de tomar água... Não. Se eu escolher, tomar e sentir. Então, hoje, Márcia, se você escolher, fizer a sua lista e lá tiver, olhar para a lua, o dia que você escolher, você pode continuar fazendo todo dia, mas nesse dia, você vai olhar para a lua focada. Isso me faz feliz. Pelo simples que vai acontecer 30 coisas durante 15 dias. Vocês vão ver um medicamento poderoso atuando aí com vocês. Então, só recapitulando, a gente vai escrever as 30 coisas que mais deixam a gente feliz e depois escolhe 2 para praticar por durante 15 dias. Legal. 2 por dia. Eu vou colocar e o resto da vida continua. Não, com certeza. Aí escolhe mais 2 e mais 2 e mais 2. Gostei. O grande diferencial é que você começa a olhar para coisas que mudam o seu jeito, a sua sensação, trazem essa tal da felicidade com um foco e não como algo normal, sabe? Deixa de ser, a felicidade deixa de ser
algo que passa desapercebido e começa a ser sentida nas pequenas coisas do dia. E aí, sabe o que acontece? Existe um ditado que fala assim, nós escrevemos no mármore as coisas ruins e as coisas boas na areia. Aos poucos você vai mudando e começa a escrever no mármore as coisas boas e na areia as coisas ruins. Sim. Isso é transformador. Doutor Alexandre, e assim, tô querendo já fazer minha pós-graduação em Harvard, essa ciência da felicidade. Deixa eu só dar uma informação. Você sabia que em Harvard, essa cadeira que eu sou especialista, né, a felicidade, a cadeira da felicidade, desbancou todas as outras matérias. A aula de felicidade hoje em Harvard é a aula mais procurada da história. Olha, eu sei que tem aquele livro, né, que fala sobre a felicidade, tem outros livros que vieram dali mesmo, né, e que é fantástico. Eu já li alguns, realmente, assim, é o jeito Harvard de ser feliz. Exatamente, esse livro é fantástico, é fantástico. Cérebro de Buda também é muito bom. Esse eu não li, já vou anotar para ler. E, Ale, me fala uma coisa, e como que os pacientes hoje, como é que são as transformações? Eles te procuram, né? E quais as ferramentas que você usa, vamos supor, como uma pessoa que chega num quadro de depressão, por exemplo, para você? Tá. Como que você coloca isso na vida delas? Tá. Bom, como que a psicologia pode ajudar? Né? Como que eu, como psicólogo, utilizo das minhas ferramentas e do meu conhecimento para ajudar? Provocando autoconhecimento. Os meus tratamentos, né, a psicanálise, a psicoterapia tradicional, sob o olhar da psicanálise, a constelação familiar sistêmica, que é uma terapia breve, as sessões pós-constelação que eu criei, provocam um autoconhecimento. É assim que eu posso ajudar as pessoas. Mas agora, eu estava pensando, né, como é que eu vou explicar esse autoconhecimento? Porque até onde vai esse autoconhecimento? Porque o psicólogo, a meu ver, ele não é conselheiro. Né? Não, ele não tem o papel de aconselhamento. Pode até ter algumas linhas. Né? Eu, com o olhar e a escuta psicanalítica, eu entendo que eu provoco, eu ajudo com todos esses tratamentos que eu tenho, a constelação, a psicanálise, a psicoterapia tradicional. Eu preciso provocar esse autoconhecimento, chamando esse paciente para se responsabilizar, para olhar para si mesmo e parar de responsabilizar o mundo como responsável pelas mazelas da sua própria vida. Esse autoconhecimento é extremamente libertador. Entender que nós nos colocamos inconscientemente, muitas vezes, nesse lugar de dor e sofrimento que a gente ocupa. E eu vou incluir uma coisa muito legal para mim, né, nesse meu caminho de formação, psicologia hospitalar, psicanálise, psicologia clínica, psicologia positiva, a análise sistêmica, né, que a ferramenta principal é a constelação, Márcia, me ensinou uma coisa que, para mim, foi transformador. A psicanálise me ensinou que nós somos resultado daquilo que nós escolhemos inconscientemente. Sim. E a análise sistêmica com a constelação mostrou que nós também somos o resultado daquilo que escolheram para nós. Muitas vezes a gente segue um caminho que não é exatamente aquilo que a gente queria. Mas, aí entra a questão. E aí a gente fica parado responsabilizando o outro, porque se foi ele que escolheu e eu não estou feliz, a culpa é do outro. Tudo pode ser mudado a partir desse autoconhecimento que as minhas terapias ajudam. Então a psicologia ajuda provocando o autoconhecimento. Legal. E vamos falar um pouquinho mais eu acho que da constelação familiar, que na verdade não precisa ser usada só na família, né, mas até em egrégoras também de trabalho, né, que eu já escutei falar alguma coisa sobre isso. Vamos falar um pouquinho como é que funciona, porque essa semana, inclusive, umas 2, 3 pessoas me perguntaram, né,
O que é constelação familiar, né? Então depois você vai falar da sua experiência comigo. Vou. Olha só, falando rapidinho. Primeiro, nada contra os astrólogos, né? Mas o nome constelação, na verdade, é um erro de tradução. Assim como aconteceu na obra de Freud, né? Do alemão para o inglês e do inglês para o português, houveram alguns equívocos. Sim. E o que era para ter sido chamado, conceituado em português como representação, acabou sendo constelação. E a análise sistêmica propõe mesmo a ideia de que tudo está interrelacionado, então, ok, ficou constelação, porque ao fim do processo, ao fim da representação, você consegue identificar que está tudo interrelacionado. Mas a constelação é uma terapia breve, que provoca assim, um processo de autoconhecimento, esse tal autoconhecimento, extremamente profundo e de uma forma muito rápida. Porque na constelação a gente trabalha a comunicação visual. E na psicoterapia tradicional, né, na psicanálise, a gente trabalha a comunicação verbal. E a comunicação verbal passa por uma elaboração antes de vir. Né? Vir o som, vir para a boca. Então a gente normalmente, na terapia, a gente fala aquilo que a gente acha que deve falar. Ok, é válida, é Sim. super válida, mas a constelação entrou na minha vida como uma ferramenta de trabalho incrível. Eu falo que a constelação ela é um ano de terapia tradicional. E dá elementos maravilhosos, porque o que é mostrado numa sessão de constelação, a terapia breve, porque é uma sessão só normalmente, pode ser usado de uma forma muito grande para transformar. Porque o autoconhecimento, ver o lugar, a zona de conforto que a pessoa construiu, sem nem imaginar, é muito bacana, é muito interessante. Eu levo a constelação para o olhar da psicanálise. A minha escuta, é a minha formação. Então, a minha constelação, as minhas interpretações, elas são levadas para o campo do simbólico. Como que você está representando simbolicamente aqueles elementos que eu vou convidar? Pode ser o pai, pode ser a mãe. Então, a história contada pode ser exemplo. Tive uma experiência horrível com esse pai. Ele era ausente, tá? Mas quando a gente vai montar o campo da constelação, a pessoa às vezes nem sabe que está colocando o pai, representando o pai. E aí, de repente, a gente vê que a figura simbólica desse pai é muito mais importante do que ela imaginava. Então, a constelação é uma terapia breve que provoca um autoconhecimento profundo através de representação, de posicionamento, né? que é levado, é guiado por mim, né? E ao fim do processo, quando você vê aquele campo e eu mostro, olha, você construiu essa sua zona de conforto e com isso eu dou, o meu diagnóstico é baseado assim, agora eu vou te falar o que pode ser feito, né, para que essa zona de conforto que já foi confortável e que significou um refúgio, que é uma coisa importante, Márcia, que eu falo muito com as pessoas, porque às vezes elas se assustam, porque às vezes a zona de conforto tem como fonte de energia de vida os medos, as autocobranças, né? E se libertar disso é transformador. E eu falo assim, a zona de conforto ela não é construída por burrice, nem por incompetência e nem por loucura. Nós construímos a nossa zona de conforto como um lugar de refúgio necessário à nossa sobrevivência psíquica. Mas, o mais legal, quando um paciente me procura, é porque deixou de ser refúgio. Sim, com certeza. E aí é muito legal ver a cara dos pacientes assim. Então quer dizer que isso que não me conforta mais e que não me faz mais feliz pode ser mudado? Pode. Agora eu vou dar o meu depoimento. Eu fiz a constelação com o Alexandre. Quando foi, Ale? Já tem alguns meses, né? Já, acho que foi antes do final do ano, né? Acho que foi no final do ano. Verdade. Acho que foi ali entre o Natal e o Ano Novo, alguma coisa desse tipo. E eu fiz a constelação, eu já tinha feito em grupo, mas não eu constelando, né? Eu sendo o boneco para outra pessoa. E para quem não sabe, como é que é feito? É feito um campo... Márcia, só a minha individual. Só para as pessoas é feito um campo de energia ali no caso, né? Não sei se é, né, leigamente falando, aonde a gente coloca as pessoas numa posição.
e existe uma leitura desse mapa familiar, aonde, né, o terapeuta ele pega e fala como que é essa leitura, como que você se colocou nessa leitura. E assim, é impressionante porque você não precisa falar nada para o terapeuta. Você coloca e ele lê o que você colocou, porque você coloca inconscientemente, sem saber o que você está fazendo. E você coloca os bonequinhos lá, esse é meu pai, minha mãe, esse sou eu, e ele lê para você. E é fantástico porque você olha para aquele mapa, né? E aí você fala, tudo que ele falou é real. É sério, incrível, não é, né? Márcia? É impressionante. E aí é uma coisa legal, porque a psicanálise faz isso com a gente, né? A hora que a gente fala, a hora que a gente vê aonde está, você tem um autoconhecimento daquilo, e aí você tem opção, nasce novas possibilidades para você. Para mim foi fantástico. Eu fiquei ressignificando tudo aquilo durante semanas, e por incrível que pareça, né, nos meses que se seguiram, né, nos dias, nas semanas, nos meses que se seguiram, foram acontecendo outros eventos que realmente falaram assim, tipo, que mudou completamente aquela situação que eu havia me colocado. Então é muito legal, porque foi uma junção de várias terapias aí, né? Foi a constelação familiar, eu fiz também com o Alexandre as duas sessões, né, de pós-constelação, que foi importante também para eu poder até entender tudo aquilo. E depois eu fiz dois rituais com ayahuasca que também abriram mais ainda a minha mente. Então, assim, foi muito fantástico, foi bem legal. É transformador. Transformador, eu digo que é transformador. Não, é autoconhecimento puro, autoconhecimento. Agora, eu vou falar uma coisa importante. Procurem sempre uma pessoa, um profissional especialista, né? Porque como em toda a área, são processos profundos e que se a gente cai na mão de um leigo, a gente pode sair bem machucado. Não, com certeza, né? Com certeza. A Márcia Ávila, ela mandou aqui, que eu achei bem interessante que ela colocou, eu amo dirigir escutando música e cantando. É algo que me deixa muito feliz. E para ela é uma sensação muito boa. E é exatamente isso, né, Alexandre? Eu acho Anota na lista. E aí um dia, porque você pode fazer isso todo dia, mas o dia que você tiver escolhido essa atitude, essa ação, no dia, você vai sentir uma outra sensação. Aí você vai entender como que essa felicidade pode ser sentida todo dia. Entendi, legal. A gente está quase chegando no fim, é uma pena, que a gente queria que ficasse mais. Mas, como eu prometi, né, o Alexandre vai dar pra gente, o doutor Alexandre vai dar pra gente 5 dicas para um dia ser vivido com essa nova visão de felicidade. Vamos lá. Vamos anotar, né, gente? Vamos anotar, porque todo mundo quer ser feliz. Olha só, essa mudança de olhar, gente, não acontece, né, não vai acontecer para vocês porque estão me ouvindo. Ela vai acontecer paulatinamente, à medida que vocês vão vivenciando cada um desses instrumentos que eu ensinei para vocês. Mas eu vou dar uma dica muito legal. Comecem a vivenciar pelo menos uma dessas coisas que eu vou fazer. Começa pelo menos uma. Porque, como eu falei, não é o sucesso que leva à felicidade. É a felicidade que leva ao sucesso. E essa felicidade, sabe onde começa, Márcia? Só de pensar. Só de pensar que amanhã eu posso vir a querer seguir esses passos, essas dicas que o Dr. Alexandre está dando, você já está mudando o seu organismo. Então vamos lá. Abriu o olho, ou acordou, veio para esse mundo, agradeça. Fale obrigado. Mesmo olhando para o lado, você fala, não é aqui que eu queria estar, não é exatamente aqui, eu estou insatisfeito. Agradeça, porque você poderia estar num lugar pior. A gente sempre poderia estar num lugar pior. Sempre. Eu não consigo agradecer porque eu não estou feliz, eu não estou alegre. Isso não é felicidade. A gratidão e a insatisfação precisam ser
tornadas motivador para você sair desse lugar de insatisfação. Então, agradeça. Segundo ponto, tenha um objetivo. Márcia, você já notou, e pessoal, vocês já notaram que... A gente só tem mais 1 minuto e 50. Ai, meu Deus. O relógio. Tá. Então tá, tenha um objetivo. Todos os dias, mesmo que sejam objetivos diferentes, tenha um objetivo. Saiba que hoje eu vou tentar cumprir isso. Tá? Decida o que você quer para esse dia. Você quer ser feliz ou infeliz? Para isso você precisa ter o seu conceito de felicidade. O que me faz feliz? É ouvir música, então eu vou escutar música. Não exija perfeição de si mesmo. Não exija. Pode errar, pode tropeçar, não tem problema. Foque no caminhar. Não é o sucesso, não é ter alcançado aquele objetivo que vai fazer você ser feliz. Você pode ter sucesso ou não. Foque no caminhar. Se você acordou agradecendo, com um objetivo, fazendo coisas que te fazem feliz, você já está passando um dia feliz. E se não conseguir o objetivo, amanhã é um novo dia. Tenta de novo. Excelente. Depois você entra lá, a hora que eu postar o vídeo, e coloca essas 5 dicas pra gente, que com certeza quem não viu hoje, teve algumas pessoas que se despediram, até a Luciana, que também é psicóloga, minha amiga de São Paulo. Nós trabalhamos juntas, ela até... não, a gente vai colocar, viu, Miriam? A Miriam tá pedindo a lista nos stories, pode deixar que a gente vai colocar essa listinha. Então, assim, quero agradecer demais, gratidão por todas as pessoas que estiveram aqui, por você, e muitas lives mais virão. Se Deus quiser. Eu quero terminar agradecendo também a oportunidade, dizer que a minha satisfação é a ideia de que eu possa ter inspirado alguém, né? E mostrar para vocês que a felicidade não é